O Jornal Centro-Sul recebe o professor, doutor, cientista social Rodorval Ramalho. Doutor Rodorval, teve um problema, ou um suposto problema, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas por causa do projeto de reforma tributária. Isso fez com que o consórcio de mídia explorasse esse confronto, vamos dizer, de ideias entre o presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas como sendo uma divisão da direita. Existem mesmo divergências dentro da direita? Se elas existem, quais as causas e possíveis consequências? Existem divergências em todo e qualquer agrupamento político, em toda e qualquer linhagem política. Se você for observar na linhagem de esquerda, só que no Brasil você tem uns 5 ou 6 partidos de esquerda: PSOL, PSTU, PCE, PCdoB, Cidadania, PSB, PDT, PT, ou seja, já estou chegando aí nos 10. E em todos esses partidos existem também subgrupos. O PT, por exemplo, tem suas famosas tendências, são várias tendências dentro do PT, porque o entendimento da forma e do ritmo e até mesmo de algumas teses, há uma diferença mesmo entre a esquerda. Não é à toa que existem aqueles grupos de esquerda mais moderado, esquerda, no final de contas é tudo de esquerda. Da mesma maneira a direita. A direita, você sabe que está apenas começando, digamos assim, nesse período pós-2013, nós temos aí uma nova configuração da direita, uma direita mais ideológica, uma direita que tenta unificar-se na ação, mas ainda falta muito para que esses grupos cheguem, inclusive, a um consenso acerca de uma estrutura partidária. Não há um partido tipicamente de direita no Brasil. Você tem no Brasil vários partidos ideológicos. Nós poderíamos dizer que o Novo é um partido de direita, liberal, enfim, um programa definido, com certa homogeneidade e também com suas subdivisões. Afora o Novo, que é um partido também que ainda está no começo de sua caminhada e passou por sérias mudanças, inclusive por conta dessas divergências. O João Amoedo, que era o presidente do partido, acabou se afastando da presidência por conta de divergências internas. No caso dos bolsonaristas, né, que hoje em dia são o segmento mais expressivo da direita brasileira, eles não têm sequer um partido. Eles estão, alguns, a maioria, no PL, que nós sabemos muito bem que é um partido de tradição fisiológica. Valdemar da Costa Neto não é exatamente um quadro de direita ideológico. Nasceu, se criou, cresceu e ainda vive nesse ambiente de negociações fisiológicas. Este não é um partido tipicamente de direita, mas é lá, pela avaliação do próprio Bolsonaro, vale a pena disputar a presidência e chegou a eleger mais de 50 deputados só dessa ala mais bolsonarista. Outros bolsonaristas estão no PSD, outros estão no PP. Não há sequer um espaço para onde possam convergir essas novas forças de direita. Um dos equívocos de Bolsonaro foi não ter apostado na criação de um partido de direita durante esses 4 anos. Infelizmente, a avaliação dele apontou no outro sentido e ele tem sofrido muito também com isso. Mas essas divergências são divergências absolutamente normais que a velha imprensa vai explorar o máximo possível, porque quanto mais ela explorar esse tipo de divergência, mais ela vai tentar isolar o próprio Bolsonaro. Ninguém tem nenhuma dúvida de que Tarcísio, sendo governador de São Paulo, tem o segundo mais importante cargo da República, né? São Paulo é um país e quanto mais afastarem ou tentarem afastar Tarcísio de Bolsonaro, melhor para os projetos de esquerda e de centro-esquerda, porque a grande meta de todos eles é isolar Bolsonaro, porque eles reconhecem em Bolsonaro uma força muito grande. Existem divergências, mas essas divergências, por enquanto, não são divergências que sejam suficientes para haver, digamos assim, rompimentos ou afastamentos, por exemplo, entre Tarcísio e Bolsonaro. O fato do presidente Bolsonaro, depois daquela reunião lá no PL, ter procurado o governador, isso mostraria uma maturidade entre ele e o governador ter aceito, ele ter feito a proposta, depois o governador já deu declarações dizendo que
é leal ao presidente Bolsonaro, que ele só está em São Paulo por causa do presidente. Isso tem algum efeito? Segundo um ditado que tem muito famoso na política, dizem que o primeiro dever do político é a ingratidão. Então, muitos se sentem traídos. Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma entrevista de Ciro Gomes, perguntado sobre a sua relação com os irmãos. Ele disse que preferia não comentar porque o punhal nas costas ainda estava doendo muito. Ou seja, comentou tudo, né? Ou seja, se sente traído, se sente isolado pelos irmãos. Isso já aconteceu em várias situações, nos mais variados partidos. A criatura se voltando contra o criador. O próprio Ciro Gomes, que é uma criação de Tasso Gereissati, também se voltou contra ele em certa altura. Foi aliado de Lula há muito tempo. Na verdade, mais do que aliado, ele era subserviente ao projeto do PT. A partir de certa altura, quando quis autonomia, o PT não permitiu e ele acabou rompendo. Então, de parte a parte, existem ali acusações de traição. Então, Tarcísio, o próprio Bolsonaro já se sentiu traído por várias figuras, de Joyce Hasselmann, vários outros. Tem uma professora aqui na Bahia, lembro bem o nome, que era deputada federal na legislatura anterior também. Enfim, rompimentos, traições no âmbito da política faz parte do hábito do campo. Eu me preocupo apenas com um elemento. Existem divergências e existem aqueles rompimentos. O que Ricardo Salles está fazendo em São Paulo aponta para um rompimento, porque são críticas muito duras, embora eu concorde com quase todas elas, porque realmente o governo de Tarcísio tem aparecido como um governo muito técnico e tem dado muito espaço dentro do governo para vários segmentos de esquerda. Até agora, de fato, do ponto de vista político, não disse bem porque é que é um candidato, porque é um governador de direita, porque é um governo de direita, um governo conservador. E Ricardo Salles faz isso de maneira muito precisa. Entretanto, a própria filmagem daquela reunião, de uma reunião naquele tom, denota uma certa ingenuidade dos próprios atores ali envolvidos. Aquele tipo de reunião, das duas uma, ou você não abre para filmagens, ou você faz a reunião aberta, mas com um tom diferenciado, fazendo uma crítica, mas umas críticas e autocríticas e réplicas e tréplicas, mas num clima mais ameno. Esse tipo de diálogo, de construção de consenso é muito difícil. Pessoalmente, eu acredito que Tarcísio é uma pessoa muito grata a Bolsonaro, ele diz isso com muita frequência, de maneira explícita, mas no campo da política existem várias formas de ser leal. Você tem aquele correligionário leal que faz campanha, o correligionário leal que apoia, mas não faz campanha, o que apoia não faz campanha e também libera os aliados para fazer campanha. Enfim, existem vários tipos de lealdade e vários tipos de ação política sem que seja necessário um rompimento. A minha preocupação é que eles continuem construindo esse consenso, porque é importante para a democracia no Brasil ter uma candidatura em 2026, se tivermos eleições normalmente, uma chapa forte que envolva o Tarcísio, que envolva o Romeu Zema, que envolva o governador do Rio, que envolva outros governadores, para que os segmentos conservadores, os segmentos de direita, apresentem uma chapa competitiva. Essa é a minha avaliação sobre essa dinâmica. E eu tenho muito receio, desencaminhe-se por uma troca de acusações, ou como diz o ditado, a queima de navios e queima de pontes. Isso não é interessante nem para a direita, nem para a democracia no Brasil.